Fato! O rei Salomão foi o rei mais sábio de toda a história do povo de Israel, tendo composto aproximadamente 3.000 provérbios. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao canal Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre evangelismo e missões. Haja visto que evangelismo é realmente assim a marca distintiva da Igreja de Cristo. Em toda a sua história, desde que a igreja foi fundada por Cristo Jesus, ela nasceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ela nasceu com um propósito específico, definido. A igreja nasceu para missões, a igreja nasceu para evangelizar. E o que é evangelizar? Para responder a essa questão, eu quero contar nesse momento com a participação de um teólogo respeitável que vai poder tirar de nós essas dúvidas. Então eu vou passar para ele, assim, para o nosso convidado de hoje, essa questão para ele responder para nós. O que é evangelismo? Evangelismo é pregar o evangelho de Jesus Cristo. É proclamação. Evangelismo é você levar a mensagem da graça de Deus. Não tem a ver com você levar suas heresias, seu falso profeta, seu safado, seu sem vergonha. Você tem mesmo que sair do púlpito. Você não pode sair pregando o que você acha, nem o que você quer. Você tem que pregar a palavra de Deus, o evangelho. Voltar para o evangelho genuíno de Jesus Cristo. O que esse chato aí quis dizer é exatamente o seguinte. A igreja nasceu com o propósito de evangelizar, de proclamar a palavra de Deus. E a proclamação, ela parte das escrituras, ela emana das escrituras. A proclamação da igreja é anunciar, a missão da igreja é anunciar, proclamar a vitória de Cristo na cruz do Calvário, o cumprimento de toda a lei de Deus na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Então a missão da igreja não é difundir as suas próprias ideias, a sua própria placa, a sua própria denominação, as suas características, a sua cultura, os seus usos e costumes, a sua liturgia. Não, a missão da igreja é difundir e anunciar a pessoa de Cristo. Não apenas a sua vida, mas as suas obras, o cumprimento da lei nele perfeitamente e o fato dele ter expiado a nossa culpa, se fazendo ele mesmo pecado por nós na cruz do Calvário e assim nos livrando da condenação que há de vir sobre aqueles que não crerem em Jesus. Essa daí é o cerne, essa é a missão. Só que infelizmente hoje em dia não é bem isso que tem acontecido. Infelizmente, muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, muitos missionários, muitos evangelistas têm confundido o anúncio do evangelho com o anúncio da igreja. É como hoje em dia nós ouvimos: venha para a igreja que você vai receber seu milagre. Anuncia-se a igreja e não Cristo. Anuncia-se um programa, venha para o culto A, o culto B, a campanha, isso. Anuncia-se um programa, um cronograma e não a pessoa de Cristo. Cristo fica de fora do anúncio e da proclamação daquela igreja. Quando não, é substituir totalmente o evangelho pela mensagem da prosperidade, batalha espiritual, propósitos sem sentido, que não encontram amparo nas escrituras, e as mais variadas campanhas por aí que tá todo mundo careca de saber, né? Todo mundo já conhece. Mas é interessante também uma coisa, eu quero ilustrar também para ver como as pessoas estão realmente assim perdidas nesse meio, com um exemplo que aconteceu comigo. Eu me lembro também, alguns anos atrás, pelo menos uns 10 anos atrás, que um grupo de evangelismo pediu minha ajuda, o meu apoio, umas dicas para mim, né, para eu poder ajudar eles ali, conhecimento bíblico e tudo mais, assim, para sair com eles e ver se eles estavam fazendo certo. Eu me dispus, eram jovens bem fervorosos, animados, empolgados, e eu fui com eles. Quando eu fui lá, eu vi realmente, assim, tinha muita disposição e muita empolgação, mas realmente faltava para eles preparo. Preparo por quê? Porque eles pegaram roupas, comida e foram evangelizar moradores de rua e drogados. E muitos deles ali se separaram e começaram a conversar com os moradores de rua, os mendigos ali, querendo pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos para eles. Para já partir para o próximo e pregar de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Um determinado jovem chegou até uma pessoa que estava ali fumando maconha, e eu de lado olhando. O
camarada não estava ali totalmente alheio, estava na noia, viajando ali, estava totalmente ali, não estava no momento. E o rapaz ali todo empolgado, ajoelhou no chão e começou, não, porque Jesus, Deus, quando foi no Éden, ele primeiro moldou o barro, e aí ele fez uma cabeça, e depois fez um braço, e aí depois ele fez uma perna, fez uma outra perna, e foi isso. E eu fiquei ali de fora olhando, fiquei pensando comigo mesmo. O cara deve estar pensando consigo mesmo. Eu que estou fumando e o cara que está na noia, né? Porque o que estava faltando ali? O que estava acontecendo ali? A falta de preparo daqueles jovens. Bem intencionados, mas totalmente despreparados. Afora que muitos, quando não eram bem recebidos e eram rejeitados, já começavam a falar, ó, tomara que você tenha uma outra oportunidade, não vá pro inferno. Ou seja, já começava a querer brigar com a pessoa. Ou seja, a falta de preparo faz a gente realmente assim colocar impedimentos na obra evangelística. Então assim, tem muitas pessoas hoje em dia que têm desejo, vontade e querem, mas estão muito despreparados, estão muito assim sem preparo. Falta uma bagagem, falta um entendimento, falta um esclarecimento, uma instrução. E é exatamente isso que eu quero, a partir dos próximos vídeos, também trabalhar com vocês um pouquinho a dinâmica de evangelismo e missões também com vocês. Eu espero que isso possa ser realmente assim muito instrutivo e elucidativo para tirar muitas dúvidas que a gente tem acerca desse tema, né? Portanto, eu quero contar com a participação de vocês nesses próximos vídeos, já até pedindo para você a sua curtida, o seu like, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro e receber outros conteúdos acerca desse tema e de outros temas também que a gente propõe nesse canal. Nós precisamos realmente analisar e ver que a situação, ela urge a necessidade de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Acerca disso, para a gente não repetir os mesmos erros que muitos têm repetido hoje em dia e sermos relevantes para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.